Olá, eu sou Luciana Iglesias e hoje nós vamos conversar sobre consciência fonológica. A habilidade que a gente vai falar hoje é sobre consciência silábica. Consciência silábica é quando a criança já tem noção de que as palavras que ela fala podem ser separadas em pedaços, em sílabas. É importante que a gente explique para a criança o que é sílaba, mas sempre fale o sinônimo junto, um pedaço da palavra. Qual é o pedaço que você vai falar? Dentro da consciência silábica, a gente tem várias subhabilidades, né, que a gente trabalha. Então, a primeira é segmentar a palavra. Sempre segmentar, sempre separar primeiro. Meu nome, Lu, Si, An, Na. Eu segmentei e aí eu conto quantas sílabas ela tem. Outra subhabilidade, né, que está dentro dessa habilidade grande de consciência silábica, é a subtração. Eu tiro um pedaço da palavra. Então, por exemplo, meu nome, Luciana, se eu tirar o na, o que sobra? Eu tenho que pensar Lúcia. Também posso fazer isso em sílabas que estão no meio do nome. Lu, si, an, na. Se eu tirar o si, o que sobra? E aí eu tenho que pensar, manipular essa informação auditiva que eu acabei de ouvir e falando junto com essa informação, né? Também me controlar, ter um freio para não falar essa sílaba e depois falar Luana. Isso é subtração. Também temos a adição silábica. Então, eu tenho uma palavra, por exemplo, bola, e no final eu adiciono chá. O que fica? Bolacha. Tá? E a transposição de sílabas. Bolo, eu posso inverter e ficar lobo. Eu vou falar um pouquinho, vou dar um exemplo de cada uma delas, tá? Eu peguei um jogo aqui, bastante interessante, mas esse jogo, você pode achar na internet várias atividades desse tipo, que é atividade onde a gente tira ou a gente coloca sílabas, tá? Nesse jogo eu tenho duas figuras conhecidas, eu tenho um galo e um pato, e a criança vai ter que manipular a informação que está aqui. Então eu tenho um galo, está pedindo para eu tirar o lo. O que sobra? A criança tem que falar devagar, galo, se eu tirar o lo, fica gá. Aqui eu tenho um pato e eu tenho que tirar o pá. Se eu tirar o pá do pato, o que sobra? Sobra to. E agora, se eu somar o que sobrou daqui com o que sobrou daqui, uma nova palavra vai aparecer. Que palavra é essa? Muitas vezes a criança, quando ela está iniciando essa habilidade, quando ela chega aqui, ela já manipulou essa informação. Ela vai manipular essa informação, ela cansa e já nem lembra. A memória dela de trabalho não sustenta. Então ela já esquece qual era a primeira sílaba. Porque dentro da consciência fonológica, foi o que a gente viu lá no primeiro vídeo, a nossa memória de trabalho fonológica é acionada para esse trabalho, para essa atividade. Só que a memória fonológica, a memória de trabalho, ela é uma nuvem, né? Ela é online. Ela aciona e já ela vai evaporar. Então eu tenho que ficar mantendo essa informação, manipular rápido para poder chegar no resultado que eu quero, que faz parte das funções executivas, né? Eu ter atenção para o que eu quero, ter a memória, eu fazer a manipulação daquilo e trazer a resposta de forma adequada. Então aqui, quando a criança está começando, a gente tem que dar pista. Então ou a gente dá pista visual com as mãos ou com pecinhas, tá? No início eu vou trabalhar sempre na oralidade. Por enquanto é aqui, no ouvido, pensar e falar, para depois a gente ir para o papel. Porque quanto mais ela desenvolver essas rotas aqui, melhor vai ser depois quando ela tiver que fazer a relação desse som para uma letra, tá certo? E aí a gente faz então, e volta de novo, ó. Galo, tirei o lo, o que sobra? Gá. Segura aí na sua memória de trabalho, segura aí na sua nuvem, gá, gá. Pato, tirei o pá, o que sobra? To. O que sobrou daqui? Gá. E aqui, to. E aí junta. A gente sempre fazendo ela acertar, sempre induzindo ao acerto, tá? Evitando de falar, não, tá errado. É sempre, vamos lá, ai, quase. Ela não acertou,
Quase, vamos de novo que eu vou te ajudar. E aí a gente ajuda com apoio visual. Então aqui nessa atividade a gente já viu adição, que a gente somou 2 sílabas, e já viu subtração. A atividade de transposição é muito interessante também. A gente mostrar para a criança que às vezes uma palavra, quando ela é falada de formas inversas, ela forma outra palavra que existe. Bolo. Se eu inverter, lobo. É claro que a primeira vez que eu faço com a criança, eu mostro para ela bolo. Começa aqui, ó. Qual som é esse mesmo? Né? Para como se essa memória estivesse ativando. Às vezes ela não lembra. Vamos de novo. Bolo. Né? Faço eco para ela. Lobo. Olha, você falou lobo, ao invés de bolo, né? Também podemos fazer com palavras que não têm essa transposição, né? Por exemplo, porta. Eu posso fazer porta. Essa palavra não existe, mas não tem problema. O que eu quero aqui é trabalhar a memória da sequência das sílabas. Então eu falo por. E aí ela tem que falar porta. Essa é uma atividade de transposição, que é bastante interessante. Existem várias listas dessas palavras na internet e a gente pode brincar bastante com as crianças, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas e aguardem o próximo vídeo sobre consciência fonêmica.